Bom dia a todos. São 8h05. A gente está iniciando a nossa sessão clínica da hematologia, uma discussão de um tema bastante importante, que é a gammopatía monoclonal de significado renal, e que a gente tem alguns pacientes, é uma doença relativamente rara, mas que a gente tem alguns pacientes no nosso ambulatório em seguimento. Então, eu pedi para a Mariana, que é nossa residente do segundo ano, trazer essa atualização. Mariana, por favor. Bom dia a todos. Como o doutor Fernando já me introduziu, sou Mariana, residente do segundo ano, e hoje vou apresentar esse artigo de revisão que foi publicado na Blood esse ano, sobre a gamopatia monoclonal de significado renal, na perspectiva dos nefrologistas. Então, vai ter muita coisa de nefro, mas também vou ter comentários sobre o manejo hematológico desse perfil de pacientes. Bom, gamopatia monoclonal, inicialmente, nós definimos como presença de uma proteína monoclonal sérica e ou urinária, que é produzida por um clone anormal de linfócito B. Esse clone anormal pode ser um clone plasmocitário, pode ser relacionado a linfoma linfoplasmocítico, pode ser produzido por qualquer linfoma não Hodgkin, pode ser produzido por LLC, por exemplo, clone de LLC. E ele implica necessariamente um dano de órgãos, sendo que o rim é o órgão que é mais acometido, e geralmente ele é acometido primeiro. A prevalência dessa entidade aumenta com a idade, né? A gente tem que ela é mais frequente em pacientes entre 50 e 60 anos, e por conta do perfil de comorbidades nesses pacientes, são pacientes que já tendem a ter outras doenças que podem cursar com DRC, acaba ficando difícil fazer o diagnóstico, porque existe muito overlap da gamopatia monoclonal de significado renal com outras doenças mais comuns que podem levar a DRC, como diabetes, hipertensão. Por isso que é importante que os hematologistas, nefrologistas e patologistas estejam familiarizados com essa entidade, para que a gente não deixe de fazer o diagnóstico. Aqui comentando sobre a classificação, né, das displasias plasmocitárias que foi discutida pelo Gustavo na semana passada, só relembrando que aqui esses três principais grupos, a MGUS, que seria a detecção de um pico monoclonal menor do que 3, menos de 10% de plasmócitos clonais na medula óssea e a ausência de dano de órgão-alvo. O mieloma Smoldering, que já seria uma proteína detectada na eletroforese maior do que 3, ou uma proteína urinária maior do que 500 miligramas por dia, ou na medula, plasmócitos clonais entre 10% e 60%, sem os eventos definidores de mieloma. E o mieloma múltiplo, né, que envolveria aí aumento de detecção de plasmócitos maior do que 10% na medula, qualquer um dos eventos definidores do CREB e dos critérios SLIM que foram discutidos na semana passada. O que é que seria a gamopatia de significado renal? Seria eu não fechar critérios para mieloma múltiplo, não fechar critério para mieloma smoldering. Seria como se fosse o MGUS, somente atingindo o rim. Você apresenta dessa forma, né? Por conta da sua raridade, né, e do diagnóstico muitas vezes não ser feito, o Grupo Internacional de Gamopatia Monoclonal, em 2012, classificou, né, eles classificaram formalmente essa entidade e definiram como um grupo de doenças com presença de imunoglobulina associada à lesão renal, que não fecharia critério para as outras displasias plasmocitárias, e ressaltando que são desordens clonais de células B ou plasmócitos, e que também podem aparecer em outras doenças linfoproliferativas, como LLC, linfoma linfoplasmocítico e linfoma não Hodgkin. Isso levou com que esses pacientes conseguissem ser identificados e tratados, porque antes, muitas vezes, o diagnóstico ele passava batido, certo? Esses pacientes, não necessariamente você deve considerar que são portadores de câncer. Na verdade, você não vai considerar que são aqueles que têm um burden tumoral baixo, né? E que não tem critério para tratar a doença linfoproliferativa em questão
ou a displasia plasmostática, mas é um distúrbio clonal que deve ser tratado por conta do desfecho renal, certo? Então, requer tratamento. Por que é importante identificar esse perfil de pacientes? Eles normalmente não respondem bem à imunossupressão, como as nefropatias autoimunes, então já tinham sido feitos estudos prévios tentando esquemas de imunossupressão tradicionais utilizados na nefrologia em outras situações de glomerulonefrite, e esses pacientes não responderam bem. Existe uma alta taxa de recorrência após o transplante renal se você não erradica esse componente monoclonal, né? Se você não obtém uma resposta completa, né? Ou VGPR, que eu vou comentar mais adiante. Existe sempre o risco de progressão para neoplasia hematológica. Então, nesse momento, não é considerada neoplasia hematológica, né? São pacientes que possuem esses cores que estão produzindo a proteína, para a proteína, mas que eles não fecham critérios para as outras doenças, porém, no futuro, eles podem progredir e necessitar de tratamento específico para essas doenças já citadas. Então, agora comentando sobre os subtipos da gamopatia monoclonal significado renal. Existe uma apresentação que seria ligada à alta carga tumoral. Geralmente a gente vê isso no rim do mieloma, né, na doença de depósito de cadeia leve. A gente tem a proteína de Tan-Roswell, que é produzida nas células epiteliais da alça de Henle e do túbulo contorcivo distal, que vão se ligar a essas cadeias leves livres e vão precipitar no túbulo. Só que para isso acontecer, eu preciso de níveis altos de cadeia leve livre sendo filtradas pelo glomérulo. Então, geralmente, isso não ocorre na gamopatia monoclonal significada renal. Vai ocorrer no mieloma múltiplo, quando o paciente fechar critério para mieloma múltiplo, fechar critério para LLC, para essas outras entidades já formalmente, porque vai ocorrer um nível maior de proteína para ocorrer esse transbordamento. Então, normalmente a gente não vê isso na gamopatia monoclonal significado renal, mas vamos ver baixa carga tumoral. E ela pode se apresentar tanto como a doença glomerular, como a tubulopatia ou envolvimento vascular. Ela pode pegar todos os três compartimentos renais. Classicamente, ela se divide em depósitos organizados e não organizados, sendo que dos organizados nós dividimos em fibrilares, microtubulares, os de inclusão e cristalinos. E dos não organizados, as mais importantes são as doenças de depósitos de imunoglobulina monoclonal e a glomerulonefrite proliferativa com depósitos de imunoglobulina monoclonal. Existem também subtipos em que eu não vou ter depósitos dessa proteína monoclonal no rim. E quais são os mecanismos de toxicidade renal? Essas cadeias leves vão ser filtradas no glomérulo, vão ser reabsorvidas e hidrolisadas nos túbulos proximais via endocitose. Elas vão interagir com as células glomerulares e podem levar à inflamação e lesão tecidual. Tem estudos mostrando que cadeias livres, leves, isoladas de pacientes com discrasia plasmocitária que têm acometimento renal, essas cadeias elas têm uma tendência de se agrupar. Enquanto que pacientes com discrasia plasmocitária sem doença renal, essas cadeias não têm tendência de agrupamento. Então, a própria molécula está implicada no mecanismo de lesão e na possibilidade de lesão. Outro mecanismo é o desdobramento incorreto de fragmentos de imunoglobulina, levando à formação de fibrilas amiloides, né, que é o mecanismo envolvido aí na amiloidose AL, e também níveis aumentados de metaloproteinases que vão danificar a matriz mesangial. Na glomerulonefrite por C3, os depósitos de C3 vão ativar a cascata do complemento, certo? Principalmente a via alternativa, agindo como autoanticorpo para o fator H ou como estabilizador da C3 convertase. Então, não vai ter depósito de imunoglobulina, vai ter só uma ativação do sistema complemento da via alternativa. E esse mecanismo também é visto na morte relacionada à gamopatia monoclonal, que eu vou comentar mais lá na frente. Existem várias outras entidades com mecanismo pouco compreendido, tá? Mas que ainda estão em estudos, posteriormente vão ser esclarecidos. Então, você vê que é uma doença que tem muita heterogeneidade de mecanismos de toxicidade e também a gente vai ver que tem muita heterogeneidade histológica.
As características clínico-patológicas vão variar de acordo com o segmento atingido, que eu já comentei que pode ser qualquer um dos 3 segmentos, tanto o glomérulo, o interstício ou a vasculatura renal. O local predominante desses depósitos vai dar o nome ao subtipo específico, mas muitas vezes eu vou ter mais de um subtipo, mais de um compartimento de todo o rim atingido. E existem várias apresentações clínicas. O paciente pode abrir com injúria renal aguda, pode aparecer por DRC já de longa data, pode vir com uma apresentação com proteinúria isolada, proteinúria hematúria, ou somente disfunção tubular. Inclusive, a disfunção tubular proximal pode vir com síndrome de Fanconi, né? Que seria uma glicosúria normoglicêmica, hipofosfatemia causada por hipofosfatura, aminoacidúria, hiperglicosúria e também a perda de bicarbonato. Também pode mimetizar a nefropatia membranosa e doença por anticorpo antimembrano basal glomerular. Então, às vezes, o paciente é diagnosticado com essas entidades, né, por conta da biópsia, não se é detectado esse pico monoclonal, o paciente chega a transplantar, e após o transplante, há uma rejeição, há uma perda, perdão, do enxerto, e aí você sempre deve suspeitar nesses subtipos histológicos se não foi deixado passar uma hemopatia monoclonal significado renal. Aqui é uma figura do artigo do New England bem interessante sobre os mecanismos de lesão, né, que nós temos em todas essas entidades. Na figura A, aqui, mais no canto aqui à esquerda, a gente tem a representação da amiloidose aérea. Vão ocorrer deposição de imunoglobulinas monoclonais de cadeia leve, que tem um desdobramento incorreto, né? E essas fibrilas vão levar à lesão renal. Já na tubulopatia proximal de cadeia leve, a LCPT, nós vamos ter uma mutação no domínio variável da imunoglobulina monoclonal, né, nos resíduos hidrofóbicos. Isso faz com que eles fiquem resistentes à proteólise e queria reciclar essas cadeias leves no lisossomo das células do tubo proximal. Isso leva à formação de cristais intracitoplasmáticos, né, que se depositam e que levam à lesão renal. Aqui à direita, a gente tem a representação do mecanismo da MASH, que ocorre, se teoriza, que ocorre uma ativação do complemento através ou da via clássica ou da via alternativa, que pode agir como autoanticorpos contra o fator H, outros reguladores da via alternativa e que levam ao dano endotelial e trombose. Já aqui embaixo, também à direita, na glomerulopatia por C3, a imunoglobulina monoclonal vai ativar o complemento através da via alternativa e vai levar à deposição de C3, inflamação glomerular e proliferação endocapilar. Na nefropatia induzida por cristalglobulinas, essa imunoglobulina monoclonal vai se cristalizar e precipitar tanto nas arteríolas, nos capilares e nos glomérulos, né, levando à injúria endotelial e também pode levar à trombose desses vasos. Na glomerulonefrite proliferativa com depósitos monoclonais, a PGN-BID, que a gente vai comentar algumas vezes ao longo da aula, essas imunoglobulinas vão ser depositadas nos glomérulos e ativar o sistema complemento, levando à inflamação glomerular e proliferação local. Já na doença de depósito de imunoglobulina monoclonal, a MID, eu também vou ter uma mudança no domínio variável da imunoglobulina monoclonal, também dos resíduos hidrofóbicos, mas também pode acontecer na carga positiva ou na glicosilação. E essas cadeias leves vão ser depositadas nas membranas tanto vasculares, glomerulares, tubulares, e ativar o TGF-beta, que vai levar a mudanças fenotípicas das células mesangiais e dano mesangial. Existe uma variante também dessa doença, que é a MID de cadeia pesada, em que eu vou perder o primeiro domínio constante da cadeia pesada, ele vai ser deletado, vai deixar essa cadeia instável para se ligar com a cadeia leve e formar imunoglobulina por inteiro. Então, vai fazer essa cadeia ser secretada sozinha e causar dano renal. Aqui também outra figura do mesmo artigo, mostrando as localizações das lesões específicas
da gamopatia monoclonal e significado renal, né? O que você vê, esse C3GN é a glomerulonefrite por C3, certo? Aqui, as outras que eu já comentei com vocês, a depósito de cadeia leve, a amiloidose, também a cristaloglobulinemia, que vai se depositar aqui no mesanjo. Aqui algumas figuras de imunofluorescência indireta e microscopia eletrônica, mostrando esse padrão de lesão, certo? Aqui no painel A gente vai ter a representação da lesão típica da amiloidose aérea, que são depósitos condrofílicos amiloides, que a gente sabe que são positivos no vermelho do Congo, né? E que se depositam de forma randômica, que vão ser positivos para imunoglobulina de cadeia leve. Nesse exemplo aqui, ele está mostrando o borramento do mesanjo, tanto glomerular quanto vascular, e marcando a cadeia leve capa. Também foi feito o estudo da cadeia leve lambda, que veio negativo, mas que não é mostrado nessa figura. Nesse painel B, nós temos a doença de depósito de imunoglobulina monoclonal, a MID. Nesse tipo específico da figura, a gente está representando a cadeia pesada, que eu comentei para vocês, né? Deletado. A parte da cadeia pesada que se ligaria à cadeia leve e formaria a imunoglobulina inteira, e ela vai se depositar. São depósitos eletrondensos, multiformes, que podem ser vistos tanto no mesanjo como na membrana glomerular e tubular. Aqui, essa cadeia específica que foi depositada, ela está dando positivo para a cadeia gama, né? Porque é a imunoglobulina pesada. E são depósitos lineares, descritos como difusos, tanto glomerulares quanto tubulares, na membrana basal. Também com borramento mesangial positivo para IgG e negativo para as outras imunoglobulinas. E também para cadeias leves, capilâmica. No painel C, a gente vai ter a representação da glomerulonefrite proliferativa com depósitos monoclonais, a PGN-MID, que vai marcar de forma granular aqui o mesanjo e também os glomérulos nas paredes dos capilares. Aqui, essa imunofluorescência está vindo positiva para IgG3. Geralmente não existe envolvimento extraglomerular, né? Como vocês podem ver na figura A e na figura B, existe envolvimento ao redor do glomérulo. Aqui não. Somente o glomérulo está marcando. E isso é o típico. Aqui no painel D, nós já temos a imagem de microscopia eletrônica, né? Aqui a representação da glomerulopatia imunotactoide. Nesse caso, nós vamos ter depósitos mesangiais com microtúbulos organizados que caracteristicamente estão em paralelo, né? Um paralelo ao outro, e caracterizados por esses centros ocos, né? Que é como se fosse um conjunto de canudos olhados de cima. Aqui no painel E, nós vamos ter a representação da glomerulopatia por C3. E nesse caso, nós temos marcação de pontos eletrondensos grandes e granulares no mesanjo, né, que são essas setas que estão aqui mais embaixo. E em cima, também vai ter marcação do subendotélio. Aqui é positivo para C3, né, que é a glomerulopatia por C3. Na imunofluorescência, vai vir positivo para C3 e negativo para IgG, IgA, IgM, kappa e lambda. No painel F, aqui, a representação da MAT associada à gamopatia monoclonal, no qual a gente vai notar uma protuberância subendotelial. Aqui, o que o artigo de revisão coloca seriam os subtipos, a apresentação clínica mais comum, que nós costumamos encontrar na microscopia eletrônica, na imunofluorescência e na estrutura das fibríolas quando elas estão presentes, né? A gente já comentou que na amiloidose a gente pode ter um vermelho do Congo positivo, né? Mesangial e capilar, com birrefringência positiva. Pode haver envolvimento extraglomerular, né? Como eu mostrei na figura anterior, vascular e túbulo intersticial. As apresentações, eu posso vir já com DRC, posso vir como hipertensão isolada, proteinúria maciça e hematúria. São essas apresentações possíveis. E depósitos de cadeia leve, né? Já na doença de depósitos de imunoglobulina monoclonal, a MID,
Pode haver proteinúria, hematuria microscópica, hipertensão e também DRC. Como eu já mostrei na figura anterior, pode haver glomerulosclerose nodular e também acometimento de extraglomerular, né, de paredes vasculares. E ela pode também tanto ter deposição de cadeias leves, como existe o subtipo de cadeias pesadas. Já na glomerulonefrite proliferativa com depósitos monoclonais, apresentações mais comuns são proteinúria e hematuria microscópica. E eu posso ter uma glomerulonefrite membrana proliferativa, uma glomerulonefrite proliferativa endocapilar e glomerulonefrite mesangial. Geralmente, os depósitos são no mesângio e na parede capilar, e costuma marcar mais comumente para IG1, IG2 ou IG3, que é o mais comum, IG1 e IG2. Na glomerulopatia por C3, a gente vai ter de apresentação mais comum proteinúria, hematuria microscópica, hipertensão e DRC, com depósitos granulares no mesângio na parede capilar. Na glomerulonefrite fibrilar, existe depósitos no mesângio, principalmente, eu não mostrei figuras de imunofluorescência indireta dessa entidade aqui, mas pode haver deposição de GG, C3, kappa e lambda. Na glomerulonefrite crioglobulínica tipo 1, que também pode estar associada à glomerulopatia monoclonal, significado renal, pode abrir com quadros de IRA, anúria, DRC, hipertensão, proteinúria, hematuria microscópica, e vai ter um acometimento proliferativo mesangial, com deposição de material eosinófilo amorfo, e também glomerulonefrite proliferativa membranosa, que pode acontecer, certo? Tanto é que é um diagnóstico diferencial. E deposição aí, tanto no mesângio quanto na parede capilar do glomérulo de GG, C3, kappa e lambda. Na glomerulonefrite monotactoide, a gente vai ter de apresentações proteinúria, hematuria microscópica, hipertensão, e os depósitos tendem a ser mais borrados e granulares, tanto no mesângio quanto na parede capilar. Pode haver deposição de GG, mas também do sistema complemento, C3, C4 e C1Q. Na criocristaloglobinuria, eu posso ter proteinúria, piúria e DRC como apresentação. Uma das coisas interessantes de diferencial seria a visualização de cristais nos lúmenes capilares, como eu já comentei com vocês alguns slides anteriormente, e geralmente vai ter deposição de IgG e kappa. Já na esteocitose, que é talvez a mais rara de todas, né, esteocitose com depósitos de cristais, a apresentação vai ser a síndrome de Fanconi, né? E na microscopia de luz, a gente vai ter evidências de xócitos com inclusões cristalinas. Na imunofluorescência, vai ter deposição de capa, principalmente. Então, vocês viram que é realmente uma doença com múltiplas apresentações, tanto clínicas quanto histopatológicas. Então, inicialmente, para dar o diagnóstico, eu preciso ter um alto índice de suspeição, né, por tudo aquilo que a gente já comentou, por ser uma doença rara, uma doença um pouco mais difícil de diagnosticar. Para lançar mola, eu tenho que provar que não é nenhuma das outras entidades que nós já comentamos posteriormente, então eu vou precisar de uma eletroforese de proteína sérica e urinária para mensurar o pico, né, quantos gramas por decilitro esse pico. Vou precisar da imunofixação sérica mais ou menos urinária, para verificar qual é o clone. Idealmente, se eu tiver acesso ao free light chain, eu também realizo esse exame, principalmente quando o paciente está com uma insuficiência renal importante. Às vezes, o paciente chega no contexto de anúria e não consegue fazer coleta de amostras urinárias. Às vezes, é só cadeia leve, envolvimento de cadeia leve, e não é detectado na eletroforese de proteínas. Então, nesse caso, o Freelight ele ajuda a dar uma acurácia maior no diagnóstico.
Claro, eu vou precisar fazer estudo medular, mielograma, no fenótipo para provar a conalidade. Idealmente, biópsia de medula óssea, imunohistoquímica também para provar a conalidade. E para excluir que eu não estou diante de um mieloma múltiplo ou de um smoldering. TC de corpo inteiro para avaliar danos de órgão-alvo, né, que seriam as lesões líticas. E a gente sabe que muitos locais não vão ter acesso ao Freelite Chain. Aqui no nosso serviço nós não temos de rotina, né? A imunofixação também às vezes se torna difícil em relação ao laboratório que a gente manda. Então, a gente acaba tendo que pedir para ser externa. E temos acesso ao mielograma, à biópsia, a TC de corpo inteiro. Existem outros marcadores que nós podemos lançar mão, por exemplo, a mutação do NYD88, que é um teste mutacional sérico, né, que pode ser realizado, mas nós não temos acesso aqui, e também a realização do PET, que ajudaria a verificar lesões focais na medula óssea que não serão vistas com os outros exames, né, e ajudar a realmente ter certeza que isso é uma gamopatia monoclonal significado renal. Partindo, depois de ter feito todo esse primeiro workup, nós vamos partir para a biópsia renal. Ela é essencial nesse perfil de pacientes. Ela é segura, só 3,7% dos pacientes com gamopatia monoclonal significado renal tiveram complicações hemorrágicas graves pós-procedimento, relatado nesse artigo, né? Então, seria uma taxa de sangramento semelhante à da população geral. Existe um estudo que foi publicado na American Journal of Kidney Disease, de 2003, que mostrou que de 55 pacientes, 63% que tinham uma proteína monoclonal sérica na urina, quando fizeram a biópsia, não tinham doença relacionada com gamopatia monoclonal. Ou seja, é essencial fazer a biópsia para realmente ter certeza que é esta entidade e classificá-la de acordo com a histologia, a imunofluorescência e a microscopia eletrônica. Então, quando é que a gente vai indicar essa biópsia? Quando tiver uma presença de proteína monoclonal, doença renal não explicada, num paciente, principalmente quando for menor do que 50 anos, ou DRC que está com curso clínico atípico. Desse estudo aqui, só citando, desses pacientes que não tinham gamopatia monoclonal significado renal, 18% tinham nefropatia diabética, 18 tinham GESF, 12 tinham arterionefroesclerose, 9 tinham glomerulonefrite membranosa e 7 tinham doença mínima. Ou seja, realmente é importantíssimo o diagnóstico diferencial. E como a gente já comentou posteriormente, microscopia de luz e imunofluorescência indireta realizar sempre que possível. A microscopia eletrônica não está acessível em todos os serviços, né, mas realizar sempre que possível. E a espectrometria de massa, que é um exame que é sensível e específico, usado no diagnóstico e também na identificação do subtipo específico da amiloidose renal, AL, né? Falando um pouco sobre o curso clínico e prognóstico dessa entidade, esse estudo publicado por Nas et al. Em 2009, que foi publicado no Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia, teve um follow-up de 30 meses, seguiu 32 pacientes que foram diagnosticados com gamopatia monoclonal significado renal. Desses, 22% progrediram para a doença renal crônica dialítica, 37 tiveram injúria renal persistente e só um paciente teve microhematura sem proteinúria e sem alteração de creatina a longo prazo, mostrando aí que essa entidade pode estar relacionada a desfechos renais ruins. Já esse outro artigo, esse estudo feito em 2024, né, que foi uma coorte retrospectiva, pegou pacientes de 2003 a 2018. Os pacientes que tinham DRC já diagnosticada foram divididos em 3 grupos. Aqueles que tinham somente MGUS e tinham DRC explicada por outro motivo, comprovada por biópsia, que seria MGUS, o grupo 42%. Aqueles que tiveram histologia, quadro clínico compatível com gamopatia de significado renal,
que foram 4%, 59%, 59 pacientes, e aqueles que não tinham gamopatia monoclonal, que era a maioria, 54% dos pacientes. Viu-se que havia um aumento de mortalidade no grupo com gamopatia de significado renal, mas não conseguiram definir na análise retrospectiva aumento de risco de progressão para a diálise. Então, existem estudos mostrando tanto que há uma relação com desfechos renais ruins, quanto que há só aumento de mortalidade, mas não necessariamente progressão para a doença renal crônica dialítica. Outro estudo bem interessante, esse artigo que foi publicado na American Journal of Hematology, que foi um estudo retrospectivo e multicêntrico que aconteceu de 2003 a 2020, em 19 centros em 12 países. Ele incluiu 280 pacientes com biópsia renal que tinham confirmação histológica da gamopatia monoclonal de significado renal. Desses 280, 180 eram associados à amiloidose, 100 não eram associados à amiloidose. Quase 90% receberam tratamento. A maioria tratou com inibidor de proteossoma. Em segundo lugar, foi feita QT convencional, certo? E 16% procederam ao transplante autólogo após a resposta. De taxa de resposta global, tiveram 56% no grupo da amiloidose e 72% no grupo da não amiloidose, sendo que não houve diferença entre os grupos em relação a respostas maiores do que VGPR, né, resposta completa, estrita e VGPR. E, de forma geral, atingir uma resposta maior ou igual a VGPR levou a uma chance de aumento de resposta renal. Então, se viu que, geralmente, os pacientes com amiloidose, eles costumaram responder mais ao tratamento. Pacientes com VGPR, com resposta boa, né, maior ou igual a VGPR, ou resposta completa e estrita, tinham uma melhor chance de ter uma resposta renal. E no grupo com amiloidose, porém, houve uma redução da sobrevida global. E também, só que menor priori da função renal e necessidade de HD. Os pesquisadores teorizaram que isso teve a ver com o acometimento cardíaco nesse perfil de pacientes, que a mortalidade não foi relacionada à causa renal e sim à causa cardíaca. E esse estudo ele usou como resposta hematológica o Freelite, né, a normalização do Freelite, quando ele era disponível, se o centro não tivesse o Freelite, eu mensurava o desaparecimento do pico na eletroforese de proteína e na imunofixação sérico-urinária. E aí, VGPR seria uma redução de maior ou igual a 90%, ou resposta parcial maior ou igual a 50%, ou seja, o no mieloma, certo? A resposta renal foi avaliada como redução de 30% da proteína de 24 horas, porém, somente se não houvesse decréscimo da função renal maior do que 25%, porque às vezes a proteinúria baixa porque o paciente está perdendo função renal. Então, tinha esse critério de exclusão. Dos tratamentos que os pacientes utilizaram, aqui se nota que grande parte, realmente, a maior parte usou inibidor de proteossoma, né? No grupo com amiloidose, 101 pacientes, no grupo sem amiloidose, 57. Quimioterapia convencional, que ele não especificou exatamente qual era, mas deu a entender que eram agentes alquilantes, associados ou não a essas outras terapias, e dexametasona ficou aqui em outro grupo, aqui embaixo. Dos pacientes que utilizaram drogas imunomoduladoras, 5 no grupo da amiloidose e 6 no grupo da não amiloidose. Aqui, quem fez uso de inibidor de proteossoma e drogas imunomoduladoras foram no grupo da amiloidose só 1, e no grupo que não tinha amiloidose, 7. Esteroides, um grupo pequeno, né, esteroide isolado, e um grupo ainda menor que fez uso de imunomoduladores e anticorpo anti-CD38. Dos que fizeram transplante, né, todas essas terapias mais transplantes, 18 do grupo da amiloidose e 26 do grupo não amiloidose. Em relação a linhas de tratamento, se viu que pacientes que conseguiram atingir uma VGPR
uma resposta maior ou igual a VGPR, 34% foram em primeira linha, 26,8% em segunda e 42% praticamente em terceira linha. De pacientes não amiloidosos, 42,5% em primeira, 50% em segunda e 83,3% em terceira, mostrando que às vezes esses pacientes têm que ser retratados para atingir uma boa resposta. E atingir VGPR ou resposta completa e estrita afeta no transplante renal, que é algo que eu vou comentar mais lá na frente. Para o tratamento do clone, é essencial que haja colaboração do hematologista e do nefrologista, né? Porque eles vão ter que lidar com o mesmo paciente, vão ter que lidar em conjunto com aquele paciente. Então, é sempre interessante que esses dois profissionais estejam alinhados, né? E a terapia com alvo do clone em questão, todos os estudos realizados até o momento, ela foi bem mais efetiva do que terapia tradicional com agentes imunossupressores, que são feitos como a glomerulonefrite idiopática, né, no contexto aí da nefrologia. Então, existem várias coisas que nós temos que levar em consideração quando prescrevemos esse tratamento, né? Uma delas é o metabolismo renal das drogas, porque isso influi na toxicidade. Dos agentes alquilantes, há, de forma geral, uma preferência em pacientes com função renal reduzida, principalmente com um clearance baixo, ou dialíticos, em que se prefere o uso da ciclofosfamida ao melfalano, porém, o melfalano ele pode ser utilizado em doses menores, e também no contexto do condicionamento para o transplante autólogo, se for necessário. Em relação aos imunomoduladores, é preferível usar talidomida, alenalidomida, por conta do clearance, né? Existe uma preocupação em relação à neuropatia periférica, que deve ser monitorada nesse perfil de pacientes. O bortezomib ele é bem tolerado, inclusive em pacientes dialíticos, e a neuropatia relacionada ao uso da droga pode ser reduzida por conta da posologia semanal, né? Você pode escolher não fazer bissemanal e sim semanal, e também ajustar a dose se o paciente tiver neuropatia progressiva. Na doença de depósitos de imunoglobulina monoclonal, a resposta hematológica completa geralmente é mais atingida com o uso de altas doses de melfalano. Então, esses pacientes preferencialmente levar para o transplante autólogo, se eles forem elegíveis. Em relação ao anti-CD38, a gente sabe que é indicado hoje em dia na amiloidose AL, teve o estudo Andrômeda, né, o estudo de fase 3, que validou dar a VCD para esse tipo de situação, mas ele também está sendo utilizado em estudos envolvendo outras histologias da monopatia monoclonal de significado renal, tanto na doença de depósitos de imunoglobulina monoclonal, quanto na glomerulonefrite proliferativa com depósitos monoclonais. Lembrando de sempre considerar o transplante autólogo para amiloidose AL. Em relação às proliferações clonais de linfócitos B, como eu já comentei, não é só associado com discrasia plasmocitária, né? Também temos a associação com LLC e com linfomas não Hodgkins. Se houver expressão do CD20, usar rituximab ou outro anti-CD20 disponível, ele é seguro em pacientes com disfunção renal. Você pode tratar de acordo com a linfoproliferação em questão e conduzir como tal, sendo que tanto artigos da ESH quanto da AJH, eles aconselham que, em paralelo à resposta com PET, né, tudo aquilo que a gente faria em relação aos linfomas, em relação à resposta da LLC, a gente também, que a gente monitore com o Freelight Chain. Então, deve ser feita a monitoração tanto com o Freelight quanto para essas doenças tradicionalmente. E só falando da bendamustine, que é uma boa opção nesse perfil de pacientes, não possui metabolismo renal. Lembrando que em quem for fazer melfalano e bendamustine, só se atentar em relação ao time, em relação à coleta de células tronco hematopoéticas. No tratamento do ponto de vista renal, a avaliação do risco trombótico infeccioso na síndrome nefrótica, né? A gente viu várias histologias que podem ter associação com síndrome nefrótica, e é ideal sempre acessar esse risco trombótico infeccioso, certo? Avaliar quem tem indicação de
anticoagulação profilática, que tem indicação de fazer profilaxia contra infecções. Esse é mais o manejo do nefrologista mesmo. O controle da hipertensão e proteinúria com IECA-BRA é essencial e não vai ser prescrito somente na amiloidose AL, porque esses pacientes eles têm tendência a fazer hipotensão ortostática. Então, é evitar nesse perfil de pacientes. Nos demais, sempre bem-vindo o controle com IECA-BRA. Pacientes que têm síndrome de Fanconi devem ser suplementados com vitamina D, fosfato, bicarbonato para prevenir a osteomalácia. E se houver evolução para DRC terminal no curso clínico, o transplante renal ele deve ser cogitado. Porém, ideal é mandar o paciente com a melhor resposta hematológica possível, para evitar a perda de enxerto e atingir melhores resultados. Ou seja, se puder mandar o paciente de VGPR ou resposta completa e estrita, é o ideal. Sempre deve ser individualizada a indicação do transplante, porque pacientes que não têm resposta completa e estrita, eles estão sob o risco de progressão de doença e perda do enxerto. Então, sempre deve se individualizar nesse perfil de pacientes. Em pacientes que têm amiloidose cardíaca, o envolvimento cardíaco sempre deve ser analisado para atestar que ele não é proibitivo em relação ao transplante renal. Sempre deve ser abordado com o paciente o risco de expansão do clone após o procedimento, porque mesmo que ele esteja com doença controlada, pode ser que o clone volte posteriormente e ele pode perder o enxerto renal. Geralmente, a recorrência, né, pós-transplante, ela é mais associada com, na amiloidose AL, de forma mais lenta, né, o paciente vai perdendo função renal mais lentamente, e a perda de função renal mais rápida costuma ocorrer no subtipo da glomerulonefrite proliferativa com depósitos monoclonais. Concluindo, a gamopatia monoclonal de significado renal é um desafio diagnóstico, né? Tanto por conta da sua apresentação, múltiplas apresentações clínicas, possível overlap com outras causas de DRC, principalmente na idade que ela se apresenta, entre 50 e 60 anos, né? A maioria dos pacientes. A detecção precoce e alto índice de suspeição são essenciais para o manejo. E novos estudos envolvendo tratamento e manejo, inclusive, posteriormente, quem sabe, desmembrar essas doenças, né? Porque são diversos subtipos com diversas apresentações clínicas. Pode ser que no futuro nós tenhamos conduções completamente diferentes, baseadas em subtipos histológicos específicos. Então, estudos ainda precisam ser realizados para esclarecer esse ponto. Obrigada. Parabéns, Mariana, pela excelente apresentação e revisão, né? Eu considero um assunto desafiador. Os primeiros casos que nós chegamos a ver no nosso ambulatório foram extremamente difíceis o diagnóstico, e eu acho que aqui tem um conceito que é muito difícil para o hematologista e para o nefrologista. Por quê? Você está diante de uma alteração clonal, né? Anormal, tanto de linfócito B ou de plasmócito, mas que não caracteriza. Acho que esse, para mim, foi o conceito mais revolucionário que eu aprendi com essa doença, que isso não caracteriza, por definição, uma doença hematológica como nós conhecemos. Então, isso você tem uma alteração clonal, tá? E que não é mieloma, não é linfoma linfoplasmocítico, não é leucemia linfóide crônica, não é uma doença linfoproliferativa, porém, associada a isso, você tem uma alteração renal que se expressa prioritariamente por proteinúria. E que, obviamente, que é esse o motivo pelo qual muitas vezes eles procuram um nefrologista, que o clínico encaminha esse indivíduo. A proteinúria é o que mais chama a atenção, né? E que talvez seja um sinal de alerta para isso. Então, é extremamente difícil o diagnóstico, tá? E um ponto, e que você colocou muito bem, que é a diferenciação das outras doenças. Um aspecto que eu acho muito importante, muito difícil, é a diferenciação da doença de cadeia leve, tá? A doença de cadeia leve, obviamente, é rara, bastante rara. Inclusive, você pode ter ela associada à amiloidose ou não, né?
Então, isso também é um outro aspecto. E uma coisa, Mariana, que eu fiquei com dúvida, mas o que eu queria que você detalhasse melhor, porque nós temos um caso dos nossos casos em que há comprometimento de C3, certo? E você falou muito da glomerulonefrite por C3. Quando você fala da glomerulonefrite por C3, você coloca como diagnóstico diferencial, como uma entidade à parte, porque a gente sabe que pode haver gamopatia monoclonal de significado renal com comprometimento de C3 e isso marcado na imunofluorescência. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Não, doutor Fernando, realmente é um subtipo. Aí eu coloquei a fisiopatologia que eu expliquei é do subtipo relacionado à gamopatia monoclonal. Eu acho que eu sei Perfeito. qual é o paciente que o senhor está falando. Sim. Sim, A gente tem, a não tem gente tem, depósito, tem só ativação da via alternativa do complemento. esse diagnóstico foi extremamente difícil porque no primeiro momento, quando eu vi a biópsia renal, eu fiquei com muita dúvida, tá? Mas depois a gente conseguiu fechar e, enfim, e conduzir o doente. Outra coisa que é muito interessante é a possibilidade da microangiopatia trombótica, né? Relacionada à gamopatia monoclonal, né? Que é assim, você ter MAT já não é uma coisa, um diagnóstico muito fácil, né? Então, aí você ter isso associado à gamopatia também é um negócio bem complexo, né? E outra coisa importante também é a história do diagnóstico diferencial com nefropatia membranosa, né? E isso poder ser confundido, né? Uma coisa que eu acho que é importante dentro do diagnóstico é que, e aí aqui tem uma particularidade, é que assim, às vezes a gente vê no dia a dia as solicitações de eletroforese de proteínas urinárias e séricas. Eletroforese de proteína urinária sem proteinúria não tem valor. Então, assim, é preciso ter muito cuidado para a gente não jogar dinheiro fora, tá? Nesses casos específicos, aqui cabe perfeitamente. Então, aqui está correto você solicitar eletroforese de proteínas séricas e urinárias, uma imunofixação sérica e urinária, o free light, né? O free light muitas vezes não tem valor para fazer o urinário, tem que fazer o sérico mesmo, tá? E aí, no caso, é muito interessante porque na solicitação do mielograma, da imunofenotipagem, da biópsia de medula, da imunohistoquímica, você claramente está buscando descartar a doença hematológica. Então, isso é essencial, isso é fundamental. A tomografia de corpo inteiro é importante, porque complementa, obviamente, se você tiver como fazer um PET-CT, é melhor ainda, porque é mais completo, né? E quem vai definir esse diagnóstico é a biópsia renal. Então é preciso haver essa harmonia entre a nefrologia e a hematologia, como a gente vem buscando, e aí complementa com microscopia de luz e imunofluorescência. Infelizmente, microscopia eletrônica não está acessível, e mesmo a espectrometria de massa, que é fundamental hoje, é um exame para amiloidose muito, muito importante, tá? Um outro capítulo à parte dessa história toda que é o tratamento, né? Então, como nós conduzimos os nossos doentes? Nós tratamos com a base do inibidor de proteossoma, né? Que é o bortezomib, mas a gente também tem o carfilzomib e o ixazomib, mas prioritariamente é o bortezomib, é o que nós temos acesso, né? Nem todos os serviços têm, mas a gente tem acesso, isso é importante, o SUS paga isso. E nesse contexto, o bortezomib ele melhora a função renal. Inclusive, o nosso primeiro paciente foi muito interessante porque ele melhorou significativamente a proteinúria e aí ele concluiu aqueles 6 ciclos. E eu preciso dizer que é um grande aprendizado para nós porque nós observamos, ele melhorou e, na verdade, ele rapidamente, eu não sei exatamente em quanto tempo, ele retorna com a proteinúria, e aí nós reintroduzimos o tratamento, dessa vez um VCD, associando a ciclofosfamida, e obviamente que agora a gente vai caminhar para provável, se ele tiver resposta, que deve ter, eu espero, para um transplante autólogo. Então, essas eram as minhas considerações, tá, Mariana?
E aí eu queria abrir, nós temos aí uma presença ilustre, que é a do doutor César Pontes. Doutor César é professor da faculdade e nefrologista bastante experiente. E eu queria, na verdade, abrir para suas considerações, doutor César. Fernando, parabéns. Eu fiquei, assim, eu diria, impressionado com a palestra Mariana, com as suas considerações. Hoje, pelo que vocês falaram, eu não sei se vocês são hematologista ou nefrologista, né? Porque vocês falaram em nefropatia, falaram em síndrome nefrótica, falaram em amiloidose, falaram nessas novas drogas, e realmente não dá mais para segmentar as especialidades. Isso é que eu vejo, viu? Para mim, isso é um mundo novo, essa presença do nefrologista na oncologia, nos transplantes. E só quero dizer que agradecer a oportunidade de poder ouvir a Mariana e a você as suas considerações. Muito obrigado e espero ser convidado para ouvir vocês nas próximas reuniões. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, doutor César. O senhor colocou uma coisa muito importante, que é a história. O doutor César introduziu um conceito hoje que é extremamente importante, que é a nefro-oncologia. Tá? É uma subespecialidade da nefrologia, é muito crescente, e a gente brinca, César, aqui com os residentes, que, aliás, eu gosto de dizer isso, que eu queria um salário adicional, porque quase toda semana, às vezes diariamente, a gente tem parecer na nefrologia e no transplante renal. Obviamente que é uma brincadeira, mas que são entidades, são especialidades que hoje caminham muito juntas em função ou das alterações próprias da doença, ou mesmo das complicações advindas do tratamento e dos transplantes renais, que são muito complexos, né? Então, é muito importante esse conceito. Eu queria pedir então ao Felipe Cunha, residente do primeiro ano, que fizesse as considerações da aula da Mariana. Por favor, Felipe. Bom dia, professor. Dia. Primeiro, parabenizar aí a Mariana, né, pela excelente aula. Até na última vez que um dos pacientes foram, né, professor, a gente discutiu bem a questão desse caso que o senhor comentou, né? É um diagnóstico difícil, né? Realmente acabou demorando um pouco o diagnóstico, justamente por essa apresentação clínica bem variada, né, que a Mariana comentou. Basicamente, todas as síndromes clínicas da nefrologia podem se apresentar, né, nesse contexto de hemopatia monoclonal diversificada renal. E realmente só consegui definir com a biópsia, né? Biópsia realmente renal. E nesse momento também a importância da gente conhecer bem os exames de definição de diagnóstico, né, de lesão de órgão-alvo, que também iria mudar o tratamento, né, já que o paciente que tem disfunção renal e tem um pico monoclonal, também a gente tem que avaliar se tem a plasmocitose para fechar as casos plasmocitárias que a gente está discutindo. Uma coisa que eu achei bem interessante da aula Mariana é a questão do transplante renal que ela comentou, né? Então, muitas vezes esses pacientes são diagnosticados tardiamente, né, já no estágio de DRC, e nesse contexto de estágio de DRC, pelo impeditivo de ter feito a biópsia, acaba que eles vão para o transplante renal e posteriormente vão ter recidiva, justamente para a gente não ter resolvido a causa inicial, né, que seria o pico monoclonal. Então, assim, a gente tem bastante cuidado, né, nesse contexto, tentar definir bem realmente se não um mieloma, né, em si que o tratamento seria diferente. E eu fiquei até uma dúvida, professor, em relação à questão do momento do transplante autólogo. Por exemplo, esse paciente que a gente estava lá que a gente comentou lá no EMOS, né, um paciente que teve resposta inicial ao VD, porém voltou à doença, né, e propomos outro tratamento agora com o VCD. Agora, quando ele tiver um controle da doença, aí a gente já faria a avaliação do transplante autólogo. Seria isso? Exatamente. Duas coisas muito importantes você colocou. A primeira delas é que a gente imagina quantas pessoas com DRC que vão para o transplante renal que tem de base essa patologia que nós estamos discutindo. E que, de fato, acabam não tendo uma evolução tão satisfatória do seu transplante renal, né? No nosso caso específico, Felipe,
eu confesso que se eu pudesse rever a minha conduta, eu teria levado o paciente em primeira remissão para o transplante autólogo. Para mim foi um aprendizado, tá? Então, eu confesso a você que os próximos casos eu pretendo me conduzir dessa forma, porque era muita novidade junta para a gente, sabe? E a indicação de um transplante é sempre uma coisa muito. É uma coisa que eu aprendi quando eu indicar um transplante, eu ter certeza que eu estou fazendo o melhor por aquela pessoa, porque não é um procedimento isento de risco. E muitas vezes a gente precisa de um convencimento próprio, né? Então, agora já a gente, apesar de são poucos casos, mas a gente já está começando a ter uma maior intimidade com a patologia e entendendo um pouco mais o que é que isso se comporta. Então, se eu pudesse rever minha conduta, eu teria indicado o autotransplante já na primeiro tratamento, mas eu acho que ainda é possível fazer agora e eu espero que o doente responda. Aquele outro caso, a gente já vai, se tiver condições, às vezes o doente não é elegível, né? Então, tem esse aspecto que tem que ser considerado, mas surpreendentemente esses doentes são pacientes jovens, né? Relativamente jovens, doentes acima de entre 50 anos, 50, 60 anos, então acredito que esteja dentro do perfil de transplante. A gente chegou ao final da nossa sessão. Queria muito agradecer a Mariana, parabenizá-la pela excelente apresentação, tá? Pelo excelente resumo, Mariana, muito bom. Agradecer ao doutor César pela sua presença e dizer a você que pode concluir, Mariana. Ô, Fernando. Oi, doutora Helena, bom dia. Desculpa, não lhe dei. Pode fazer o Não, comentário que quiser. eu não quero que termine essa reunião sem eu dizer para a Mariana que realmente isso que ela apresentou muito bem, vou usar um adjetivo seu no começo, é desafiador. Se chegar um caso desse na minha mão, eu corro atrás da Mariana, viu? Pode deixar. Porque eu fico sem saber. Tu sabe que de cara, se esse cara tem amiloidose, rapaz, ele está com. Mas daqui a pouco já vem N diagnóstico. Eu não sei se ele é renal, se ele é hematológico. É muito difícil. A minha pergunta só, bem rapidinho, Mariana, que são 9h04. Se ele precisa de um transplante renal alguma vez, como é que você faz? Oi, doutora. Bom, os AX, eles citavam que se o paciente precisar de um transplante renal, não falava de ambos os transplantes, não achei na literatura realmente quem fizesse transplante medular autólogo e posteriormente renal ou vice-versa. Mas o que ele falava é que o ideal é você colocar o paciente na melhor remissão hematológica possível. Se possível, VGPR ou acima, né? Redução de mais do que 90% da proteína ou resposta completa e estrita. Seria o cenário ideal para que houvesse menor chance de falha de transplante posteriormente, né? De perda de enxerto. Posso só fazer uma consideração, doutora Helena? O transplante renal só cabe aí se o doente já tiver DRC. O que Tá? eu entendi. Claramente é isso, tá? Então, e aí, assim, é uma coisa difícil porque você pode indicar transplante autólogo de medula óssea em quem tem DRC também, né? Então, a gente já tem uma certa experiência de transplantar doente dialítico com mieloma múltiplo. E alguns até com uma melhora da função renal. E a gente já teve casos, não são muitos, mas que a paciente dialisava e ficou independente de diálise após o transplante autólogo para mieloma. Isso aconteceu já. A gente tem alguma experiência. Mas, Mariana, muito obrigado, Obrigada, parabéns. Obrigado, doutora Helena, pela pergunta. E um bom resto de semana para vocês. Tá? Um abraço. Quem puder se inscrever no Hemomeeting, Norte-Nordeste, eu acho que vai ser muito bom. É gratuito, tá? E vários de nós vamos estar lá e vão ter muitas sessões boas sobre CAR-T, mieloma, transplantes e outras coisas, em várias outras patologias.
e ele vai ser sexta e sábado, tá? Então é online e presencial. Então vocês é híbrido, né? Então vocês podem estar participando. Muito obrigado, um abraço, boa semana, até mais. Tchau, tchau. Ai, meu Deus do céu. Acho que eu morro agora. Porque eu tô acostumada, né?